Celeiro do mundo. Esse é o papel que o Brasil ocupa no cenário global. Porém, para se manter no posto de maior exportador de alimentos do planeta, nossa agricultura depende de um insumo básico: os fertilizantes. Mesmo com a nossa economia centrada na atividade agrícola, o Brasil precisa importar quase a totalidade dos fertilizantes utilizados nas lavouras. Essa dependência fragiliza o nosso protagonismo e traz incertezas em relação ao futuro. Nesse episódio, conversamos sobre as alternativas para suprir a nossa demanda e os projetos que estão em curso para reduzir a dependência brasileira dos fertilizantes importados. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. E para começar essa conversa, eu quero apresentar o nosso convidado desse episódio, que é o Luiz Lucchesi, que é engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal e conselheiro do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA. Como é que vai, doutor Luiz? Muito bem, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu não sei se o nosso ouvinte tem noção desses números, mas apesar do Brasil ser um grande produtor de alimentos, os nossos produtores rurais precisam importar mais de 85% da sua demanda de fertilizantes. Quando pensamos apenas no potássio, essa dependência é da ordem de 96%. Por outro lado, o país conta com grandes reservas de matérias-primas para a produção desses insumos. O descompasso entre a produção interna e o consumo é o tema de uma reportagem que você lê na edição número 1619 da revista Boletim Informativo do Sistema FAEP. E também é o tema desta conversa com o Dr. Lucchesi. Dr. Lucchesi, mesmo com o Brasil sendo uma das maiores demandantes mundiais de fertilizantes, a nossa produção nacional de NPK, a sigla para nitrogênio, fósforo e potássio, diminuiu nos últimos 10 anos. Esse não seria um setor estratégico para um país que tem a agricultura no centro da sua economia? Perfeito. Importante lembrar que nós temos a agricultura brasileira. As plantas exigem 6 macronutrientes e 7 micronutrientes, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, para converter a luz solar em biomassa para a produção de alimentos, fibras e produtos substitutivos da energia fóssil. Então, desses 6 macronutrientes, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio e magnésio e o enxofre, que são nutrientes que são exigidos em grandes quantidades na escala de quilos por hectare, tem uma percentagem na composição química da biomassa, da matéria seca. Esses nutrientes, 4 deles já são ofertados em grande quantidade aqui no Brasil. Então, o cálcio, o magnésio, o centro da molécula da clorofila, ele advém do calcário. Graças a Deus, temos em todo o território grandes jazidas, reservas que são suficientes, às vezes algumas um pouco longe de certos centros de produção, mas, por exemplo, o estado do Paraná aqui, nós temos uma formação muito abundante, de alta qualidade aqui na formação Açungui, Almirante Tamandaré, Colombo, Rio Branco, etc. Já o nitrogênio, o fósforo e o potássio são elementos que não detemos autossuficiência. O Paraná não tem jazidas, talvez alguma coisinha aí menor, e o Brasil detém algumas jazidas de fósforo e potássio, mas elas são insuficientes para atender a demanda. Então veja, botando alguns pontos nos is. O Brasil tem um grande território, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, desses 67 milhões mais ou menos de hectares, um pouco mais, um pouco menos, são cultivados com lavouras anuais e perenes. Então, se nós utilizarmos por ano, um número redondo aí de 500 quilos por hectare, então 500 quilos por hectare vezes 60 milhões, vezes 70 milhões, daria 35 milhões de toneladas de fertilizante que são consumidos. Quanto disso é produzido? Bom, o nitrogênio, graças ao maior fator de sustentabilidade, eu sempre digo, da economia brasileira, que é a soja, o nitrogênio, em grande parte, ele é fixado da atmosfera pela fixação biológica. Então, outros países não têm essa benesse. Nós temos aqui os micro-organismos que fixam o nitrogênio, mas ainda assim é insuficiente para atender outras culturas que não fixam
na quantidade desejada, como o milho, principalmente gramíneas, né? Até hoje em dia temos usado aí o rizoma, o azospirilo, né, para fazer essa parte disso, mas é insuficiente. Então, o nitrogênio nós temos essa grande vantagem da soja. Mas aquelas lavouras que não têm a rotação precisam do nitrogênio externo, então tem que comprar ureia e outros nitrogenados, que custam dinheiro. Advém principalmente, não unicamente, da fixação química por meio da energia fóssil do petróleo. A maior parte daquilo que nós importamos é isso. Poderia ser até só amônia, os Estados Unidos usam o gás amônia como adubo direto no solo, mas nós usamos principalmente a ureia, a outros produtos, nitrato de amônio, sulfato de amônio, etc., em menor quantidade. Já o fósforo obrigatoriamente precisa ser aplicado. Então, os nossos solos do Brasil, de uma maneira geral, eles são pobres em fósforo. Então, os nossos solos podem ser entendidos até como uma caderneta de poupança. Nós temos que colocar dinheiro ali para ela gerar um jurinho e as plantas aproveitarem aquele nutriente disponível. Tá? O problema é que quanto mais nós produzirmos, mais vamos sacar dessa caderneta de poupança. Então, para manter aquele nível de fertilidade e de produtividade, porque as plantas só vão produzir se houver esses nutrientes macro em quantidade adequada, quanto mais produz, eu vou ter que continuamente restituir o que eu estou explorando. Quanto mais eu produzir, quanto mais aumentar a produtividade brasileira, mais toneladas de grãos eu estou tirando de cada hectare e junto com estes grãos, junto com a planta inteira da silagem, junto com as folhas, com os frutos, irão também os nutrientes. Correto? Uhum. Isso acontece com o fósforo e acontece principalmente com o potássio. Questão do fósforo. O Brasil tem algumas jazidas, né? Jazida é o local onde você encontra o mineral que é explorável numa condição econômica. Então, o mineral explorável numa condição econômica é um minério. Esse minério é encontrado numa jazida. E temos algumas jazidas de fósforo pelo Brasil. Até curiosamente, com alunos da universidade, gentilmente, os gestores da jazida aqui em Jacupiranga nos abriram as portas. É uma jazida de qualidade muito grande. No passado, era a origem, acredito, do adubo serrana. Mas depois outras fontes foram utilizadas e ali me parece que eles estão utilizando mais hoje aqui em Jacupiranga, entre Curitiba e São Paulo, essa apatita, que é o nome do mineral que é explorado, fosforitas e apatitas, para alimentação humana e animal. Né? Talvez um pouco de fertilizante ainda, mas depois temos em Catalão uma grande unidade. Né? Hoje a gente adquire fosfatado, superfosfato triplo, superfosfato simples dessa jazida, dessa fábrica. Não sei quem está explorando hoje lá em Catalão. Patos de Minas Gerais, é uma outra jazida. Jacupiranga eu falei, Patos de Minas. Depois temos no Maranhão, Pernambuco, Olinda e outras menores distribuídas por aí. Mas, professor, desculpa interromper, mas a qualidade do fósforo brasileiro, ela é adequada para a agricultura? Então, veja, nós temos basicamente dois tipos de rocha. Né? Nós temos a rocha metamórfica, algumas literaturas falam em magmática, mas eu tenho usado o termo metamórfica, são apatitas. E temos as fosforitas, que são rochas sedimentares. Então, o que importa para a fabricação, que é a transformação dessa rocha meio inerte, porque aqui vai a rocha, ela é muito insolúvel. Então, a planta precisa do nutriente na solução do solo para ser absorvido. Então, o que é feito na indústria fertilizante? Você pega a rocha insolúvel, é uma apatita, é um fosfato de cálcio insolúvel, moe aquilo e faz um ataque dessa rocha com ácido sulfúrico. Ao você atacar essa rocha com ácido sulfúrico, esse fosfato insolúvel se torna um fosfato solúvel, um fosfato de cálcio, tá? Com mais ou menos enxofre, advindo do ácido sulfúrico, e você pode concentrar essa rocha ainda formando o superfosfato triplo. Então, a matéria-prima tem que ter lá 50% de P2O5 de teor total, para interessar numa quantidade, uma escala econômica, o investimento de exploração mineral. Geralmente são jazidas
open strip mine, que são, ou jazidas pit mine, que eles chamam, abertas, né? São detonadas, exploradas. Então, geralmente as que eu conheço, pelo menos, de fósforo, são superficiais. Então, acredito que nós tenhamos algumas jazidas. Teria que ver nos levantamentos do Ministério de Minas e Energia como é que está esse mapeamento do subsolo. O problema que eu tenho conhecimento, inclusive de algumas publicações, até no nosso ex-ministro Reinaldo Stefanes, é que algumas dessas jazidas estão sendo impedidas de serem exploradas, ou foram até fechadas, por conta de não cumprimento de alguns quesitos imputados pela nossa, entre aspas, legislação ambiental. Então está sendo discutido hoje no Congresso Nacional uma PL sobre licenciamento ambiental. Então é importante que haja uma segurança e uma possibilidade de explorar esse bem do qual o Brasil depende. Por razões diversas, proximidade de alguma unidade de conservação, do tal do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou algum outro tipo, né? Mas o fato é que nós temos. Agora, é suficiente isso que nós temos prospectado para atender à crescente demanda de fertilizantes do Brasil? Não sei. Talvez no curto prazo, não. Então, há uma grande dependência. Isso do fósforo. Potássio. O potássio, as jazidas já são muito profundas, né? Os minerais são encontrados em mares antigos, em áreas que foram evaporadas e ficou lá aquele sal acumulado a centenas de metros de profundidade, ou às vezes até de mais de quilômetro de profundidade. Então são estruturas bastante complexas. O maior produtor de potássio do mundo é o Canadá, né? As jazidas são escavadas em profundidade. Aqui no Brasil nós temos em Sergipe uma exploração relativamente pequena frente à nossa demanda. Então nós importamos esse potássio de outros países, né? Do leste europeu, Israel, né? E parte do Canadá, né? Então navios vêm lotados de fertilizante, já numa condição pré-estabelecida, quase de utilização, tem que ir lá peneirar, classificar ou até eventualmente transformar, granular, né? Mas a maioria já vem quase pronto, então chega um navio aí 40, 50 mil toneladas e é distribuído entre aqueles compradores e feito aí, né? Então, nitrogênio, petróleo, fósforo, apatita, temos algumas jazidas, temos que ver como é que está isso, né? É estratégico para o Brasil, com certeza. Potássio praticamente todo importado, e quanto mais produtos do agro nós exportamos, mais nutrientes, ou seja, aquele adubo que nós importamos e aplicamos no solo foi absorvido pelas plantas, agora exportamos na forma dos produtos, né? Quanto mais exportarmos, mais adubo precisaremos. Micronutrientes, aí são 7: cloro, boro, molibdênio, cobre, zinco, ferro e manganês. Até surgiu um oitavo aí que é o níquel, mas eu não falo muito dele. Pequenas quantidades, somos autossuficientes e não é uma demanda tão grande, boro talvez um pouquinho aí em algumas situações, mas o grande volume e que é caro é o NPK. E falando do K, do potássio, professor, a gente teve alguns anos atrás a crise ali no Mar Negro, né? Começou com sanções contra a Bielorrússia, depois a invasão da Ucrânia pela Rússia, que são grandes exportadores de potássio, né, para o mercado brasileiro. E essa crise acabou evidenciando ainda mais a nossa dependência externa, né, que ficou um meio de campo aí meio travado, ali a logística ficou parada. O senhor acredita que essa crise pode ter servido como um catalisador para acelerar alguns processos institucionais, a criação de políticas internas para a produção de fertilizantes? Veja, geopoliticamente falando, no mundo contemporâneo, né, a capacidade de você produzir alimento, fibras e bens substitutivos do petróleo, ela é geopoliticamente estratégica. Isso só pode acontecer em escala em algumas partes do globo, em continentes em que você tenha solo numa certa temperatura, e se não se utilizar de irrigação, né, com uma condição climática que permita a produção, né? Vou falar algo que ouvi de pessoas
que eu respeito muito. O Paraná, que representa apenas 2,3% do território brasileiro, tem uma área de 5 milhões de hectares, é uma das melhores regiões do mundo para se produzir alimentos. Porque é cortado pelo paralelo 24, nós temos basicamente 2 climas, o clima CFA e CFB, um com estação seca definida, o outro sem estação seca, que é o caso aqui da região sul, com geadas frequentes no inverno. Então isso é uma dádiva. E o território brasileiro também, né, esses 60, 70 milhões de hectares, né, dado do IBGE, aí, também tem essa capacidade. Não obstante, o inverno temos a estiagem normal no cerrado e tal, né? Então, quando para os meus alunos, às vezes eu conto uma historinha, né? Que Deus fez o mundo e no 7º dia disse: o Brasil vai ter todo esse potencial de água, solo e temperatura, sol, né? Mas os nutrientes essenciais das plantas eu vou botar em outras partes do mundo. Então, geopoliticamente, hoje, a maior concentração de jazidas de fósforo está no norte da África. Argélia, Tunísia e Marrocos. É de lá que vem, correto? O potássio lá no Canadá ou no leste europeu. E para você deslocar esses nutrientes dessas regiões, inclusive áridas, semiáridas, algumas geladas, né? Você precisa de rotas para esses transatlânticos trafegarem. E aí, se você coloca uma barreira na entrada ou na saída de um canal desse, ferrou, né? Certo? Foi o que a gente sentiu, né? Então, essas jazidas, elas são de propriedade de poucas pessoas físicas ou jurídicas, principalmente jurídicas. Então existe um oligopólio, quase um monopólio mundial de algumas mineradoras e de algumas grandes traders, porque é um negócio de grandes volumes, de grandes investimentos, é uma grande indústria de margens pequenas. Só que nossa vida depende disso, porque o alimento só é produzido com esses nutrientes. Então, se você barrar a saída desses nutrientes, você afeta a humanidade. Então, pode-se pedir o preço que se quiser para esses nutrientes, porque é um oligopólio, é um monopólio. E nós, como usuários, vamos pagar aquilo que nós conseguirmos pagar, desde que haja margem. Correto? Uhum. Qual é o maior consumidor de fertilizante no mundo hoje? Somos nós. Não, é a China. Mas exatamente. Nós somos o maior importador, né? Porque a gente não produz nada. Nós somos o maior hoje exportador de alimentos do mundo. Já foi os Estados Unidos. Nós estamos ali, né? Então, tanto a China quanto a Índia são os maiores consumidores de fertilizante, porque são os maiores produtores de alimento e também são os maiores consumidores de alimento, a ponto de necessitarem importar. Então, esse é o poder que nós temos, o poder de converter a energia radiante em biomassa bioassimilável que precisa dos fertilizantes. Então, este jogo geopolítico de poder econômico e inclusive bélico, estratégico, ele precisa ser entendido pelo nosso Estado brasileiro para atuar diplomaticamente e, como aconteceu recentemente, ia faltar fertilizante num diálogo diplomático, se conseguiu atender uma safra. Se não se deixar sair os navios, não tem como adubar, a produtividade vai cair. Não sei se eu respondi a tua pergunta aí. Então, quando aconteceu essa crise ali, né, que acabou travando a logística, principalmente do potássio ali na região do Mar Negro, né, a gente começou a ter vamos dizer assim, consequências aqui no mercado brasileiro e algumas reações do governo que me parecem que foram motivadas por conta dessa crise, como por exemplo, o Plano Nacional dos Fertilizantes, que apesar de já estar engatilhado antes disso, acabou sendo lançado levando em conta vários dados dessa dependência, e também o decreto Prominerais, que também facilitou aí a exploração de jazidas aqui para minerais estratégicos no Brasil. A mim parece que foi se criando aí um ambiente institucional mais favorável para a produção interna desses produtos. Não sei qual que é a opinião do senhor. Será que o Brasil acordou para o quanto essa dependência é nociva e é pouco estratégica? Então, a Organização das Nações Unidas, né, tem sob ela a FAO, que é a Food and Agriculture Organization. Então, a FAO, ela publica anualmente
os dados que ela consegue sobre o balanço de nutrientes no mundo, porque os nutrientes são essenciais para a produção agrícola, para atender a demanda por alimentos, para a segurança alimentar. Segurança alimentar. Então, é fundamental, quer dizer, a FAO quer a paz no mundo por conta da produção agrícola. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Então, o Estado brasileiro está organizado até ontem, até hoje, de uma forma que estimula o produtor rural a investir, a lucrar sobre a atividade de produção agrícola. Correto? Correto. Então, se isso é importante para o Brasil, para a economia brasileira, se o Estado brasileiro, por meio do seu Ministério da Agricultura, está apoiando essa atividade, quer que essa atividade cresça e continue e tenha um papel mais relevante no mundo, trazendo benefício para o nosso povo, para o nosso cidadão, então, obrigatoriamente, ela tem que olhar para este e para outros segmentos, como o dos defensivos agrícolas, como das sementes, que é o insumo mais importante da agricultura, e para a comida de planta, que é o fertilizante. Se ela não olhar, dando condições para os players atuais, multinacionais, nacionais, pequenas, médias e grandes empresas, que abastecem o agricultor com esses nutrientes, cooperativas, isso aí é um problema potencial enorme. Então, obrigatoriamente, ela tem que olhar para isso de uma maneira profissional. Até pegando um gancho disso, professor, uma das atitudes, vamos dizer assim, das ações que o governo tomou nesse sentido foi a Petrobras anunciar que vai reativar algumas fábricas de nitrogenados no Brasil que tinham sido paralisadas no último governo, né? Então a gente tem uma aqui no Paraná, lá na cidade de Araucária, ao lado da refinaria Getúlio Vargas, a Repar, que já tem planos aí para voltar a produzir nitrogenados, mas muita gente que eu ouvi do setor fala assim, puxa, essa planta é velha, essa planta é cara. Como que o senhor avalia esse tipo de iniciativa? Veja, então, nós precisamos... O Estado brasileiro e os governos que passarem pelo Estado brasileiro precisam apoiar a produção agropecuária, que é o carro-chefe do nosso Brasil. Então, para que isso aconteça, dentre várias coisas, damos destaque o abastecimento por fertilizantes, principalmente nitrogenados, fosfatados e potássicos. Então, todo o apoio deve ser buscado, mas um apoio que não encareça o custo para o produtor e a conta para o contribuinte. Então, ao meu humilde ver, acho que todo o apoio para a iniciativa privada que com seus recursos possa investir, gerar um produto que atenda a demanda do agricultor brasileiro num custo adequado, correto? É bem-vindo. Agora, trazer dinheiro público para recuperar uma unidade que é altamente eficaz, excelente. Ela vai economizar dinheiro do contribuinte. Agora, se isso não acontecer, não é legal. Quanto custa, quem paga a conta, né? Aqui na refinaria de Araucária, que é abastecida com petróleo trazido por petroleiros e bombeado serra acima de Itajaí, possivelmente, alguma coisa, talvez venha até de Paranaguá, não petróleo bruto, mas subprodutos. Ela tem uma unidade de produção de ureia, né? No passado, levei meus alunos até para visitar, foi muito bem recebido, né? Ela passou de mão em mão para vários proprietários. Era da Petrobras, depois foi privatizado, não sei detalhes. O fato é que ela já chegou a produzir 2.500 toneladas de ureia por dia, que era o número que eu tenho, né? É uma quantidade significativa para a região, mas no escopo nacional é importante. Quanto vai custar essa ureia para chegar, por exemplo, estou comprando ureia agora R$110 o saco, vezes 20 sacos por tonelada, R$2.000 a tonelada. É possível produzir ureia a esse preço que o consumidor, como eu, pequeno produtor, compro, como professor, mas como pequeno produtor, compro? Não, vai sair mais caro. Tá, vai ser subsidiado. Da onde sai esse recurso?
Quem paga essa conta? É um subsídio cruzado, vem dos impostos. Temos visto aí, né, reformas tributárias, uma série de coisas. A gente sempre espera que seja por uma redução da minha conta como cidadão, né? Se isso for assim, ótimo, parabéns. Se não for, não é legal. E pegando esse gancho dessa refinaria aqui de nitrogenados, né? Vamos dizer que eles consigam entrar em operação, consigam injetar no mercado aí o que eles previram, que são mais ou menos 720, 750 mil toneladas de ureia por ano. Isso faria alguma diferença? Iria influenciar os preços de mercado do fertilizante que é comercializado dentro do Brasil? Ou talvez Não, veja, eu acho que, primeiro, né? Assim, para influenciar o preço tem que estar um preço competitivo. Então eu devolvo a pergunta. Eu não tenho a planilha aqui. Quanto vai custar? Qual é o custo de produção de uma tonelada de ureia nessa planta que estava deteriorada? Quanto vai custar de investimento e quanto será o custo operacional? Pergunto, esse custo é maior ou menor do que no preço que nós já pagamos pela ureia importada? Se for menor, se for muito menor, então é possível que ele influencie no preço. Se for muito menor. E a quantidade, né? Porque aí pode até se expandir, né? Agora, fica a pergunta, eu vou atrás dessa resposta. No momento eu não sei responder, não tenho esses dados, mas eu gostaria que o contribuinte, né, o agricultor, né, no primeiro momento pode ter ser até beneficiado, ele fique com essa pergunta, porque lá na frente não queremos pagar essa conta. E quais alternativas, vamos dizer assim, domésticas o Brasil teria para reduzir essa dependência de fertilizante importado? Por exemplo, o Plano Nacional de Fertilizantes traz alternativas como o uso de resíduos agroindustriais, remineralizadores, os dejetos da pecuária que poderiam suprir parte desses nutrientes. Isso é factível? Como é que o senhor observa isso? Não, é factível para certas regiões próximas a essas áreas de geração. Então veja, até comentei em aula hoje isso, né? Um agricultor, vou dar um número redondo aqui, ele aplica uma dose alta de fertilizante por hectare, já uma dose alta, 400 quilos de adubo por hectare, bastante, né? Geralmente é até metade disso, 250, 200, 300 quilos, 400 quilos, né? Então, que custo ele tem para aplicar um produto que tem uma fórmula concentrada? Então, por exemplo, digamos que ele aplique uma fórmula conhecida de todos, um 8-20-20. Então ele está aplicando 48% de nutrientes em 400 quilos. Então daria quase 200 quilos de nutriente. Então ele vai pôr na plantadeira e vai distribuir ali. Um caminhão é suficiente para cobrir uma grande área. Se ele for usar um resíduo, e o resíduo muito abundante hoje no Paraná, é um problema para alguns, mas a solução para outros é o esterco de suíno. É o esterco de aves, um pouco mais concentrado. É a vinhaça da cana-de-açúcar. É o resíduo de frigorífico. São as cinzas de caldeira. Só que a concentração de nutrientes no esterco de suíno, por exemplo, é muito baixa. Então, se ele estiver com uma umidade baixa, aplicável com equipamento de distribuição aí de sólido, ele vai ter 0,5% de P2O5. Aquele outro tem 20%. Correto? Mas a umidade geralmente é grande. Há esterco com 98% de água. Há esterco com 60%, 40% de água, que daí é quase sólido. Então, a dose que você tem que aplicar não é 400 quilos, é 40 mil quilos por hectare. Isso envolve logística, envolve aplicação, transporte, armazenamento. Entendeu? Pode sair mais caro o molho que o peixe nesse caso. Então, hoje, o licenciamento ambiental de unidades de produção que envolvem grandes quantidades de biomassa exigem que você tenha áreas de disposição dos resíduos. Na verdade, a disposição é você jogar. Não, áreas de aproveitamento de resíduos. A lei federal, inclusive, de logística reversa. Né? Quer dizer, é lei, né, que estimule, ao invés de ele jogar nos rios, queimar e enviar para os aterros, o uso disso de volta de onde ele saiu, que é a agricultura. Né?
Então, esses geradores devem, inclusive, pagar o agricultor por esse serviço ambiental prestado. Então, um acordo em que o agricultor pode reduzir o seu fertilizante, recebendo aqueles adubos, pode talvez pagar alguma taxa que ajude o gerador de esterco, né? Porque ele também está sendo beneficiado, e nesse acordo ambos saem ganhando, o ambiente sai ganhando, o Brasil sai ganhando porque está reaproveitando esse resíduo. Eu defendo, inclusive, a logística reversa das cidades. Então, hoje uma tonelada de lixo orgânico depositado num aterro privado é R$400, R$500 por tonelada. Então, por que não pagar isso para o agricultor receber um produto de alta qualidade, um composto enriquecido? As cinzas têm alto teor de potássio, né? A matéria orgânica tem outros nutrientes, a própria matéria orgânica ajuda a segurar, dá maior eficácia no adubo comprado. Então é possível. Os mineralizadores de solo, que é uma legislação recente, até me pergunto, professor, aplicar rocha moída funciona? Claro que funciona, mas a resposta principal depende da rocha. Tem rochas que contêm nutrientes que, ao serem moídas, eles vão estar mais rapidamente sendo liberados para a solução do solo e, portanto, passíveis de alimentar a planta. Há outros rochas que contêm minerais, exagerando aqui, não sendo muito técnico, mas sendo assim mais didático, que nem com reza brava vai liberar. Então você está pagando por algo que é inerte, não é? Então é importante ver que rocha, que minerais ela contém. Por exemplo, vou dar um exemplo de rocha que funciona, que é uma maravilha, sou um fã, que é o calcário, correto? Rica em cálcio e magnésio. Assisti agora uma palestra de dias de uma empresa que está calcinando esse calcário, transformando o carbonato de cálcio, que é bastante insolúvel, em uma substância altamente solúvel, que é o hidróxido de cálcio, né? Então, esse hidróxido de cálcio vai levar a uma série de respostas, né? Quanto isso vai influenciar na redução de outros nutrientes? Não sei, tem que fazer experimentação e tal, né? Mas é possível. Há outras rochas que têm um certo teor de potássio. Algumas jazidas com algumas rochas magmáticas, aqui até no Paraná, que não tem como o cloreto de potássio, na silvinita e outras, 60%. Ele tem 8%. Então tem que fazer a conta. Quanto é o litro do óleo diesel, quanto que me custa o quilômetro rodado, equipamento, mão de obra, etc., de tempo para aplicar, e se aquele produto vai, de fato, abastecer a planta. Porque não basta você adubar o solo, fazer uma análise e a análise demonstrar um aumento do teor. Não basta. Porque essa análise ela precisa simular o efeito da planta em extrair nutrientes. O que vale é se a planta consegue absorver aqueles nutrientes. Então, nesse plano, certamente, há muita gente competente, pesquisadores, né? Mas é importante que esses pesquisadores tenham a visão agronômica, da eficiência agronômica, para que aquela exploração se torne economicamente rentável. E aí nossa agricultura continuará crescentemente a ser sustentável como ela é. Primeiramente, economicamente viável, com práticas ecologicamente sustentáveis, como o plantio direto, enriquece, ajuda ao aproveitamento dos fertilizantes, e o resultado é o social que está aí, né? Mexer nessa equação, aumentando o custo para o agricultor e diminuindo o preço, pode levar o Brasil a pagar um preço caro por qualquer erro. Professor, para a gente fechar esse assunto, o que nós temos de novidade quando a gente pensa em fertilizante? A gente ouve falar em fertilizante de liberação controlada, fertilizantes revestidos. O que a gente pode esperar assim, concretamente aqui na agricultura brasileira? Nós temos que pensar conceitualmente que a adubação, ela visa, o ato de você aplicar fertilizantes, adubos, que é a mesma coisa, no solo, visa nutrir a planta. Então, para que a planta possa ser nutrida, ela precisa estar com as raízes. A nutrição se dá principalmente pelas raízes, certo? Então, essas raízes precisam estar num solo com uma certa porosidade. Esses poros contêm solução do solo
E é nessa solução do solo que o adubo deve se dissolver numa taxa compatível com o crescimento da planta. No início, a planta é um bebezinho, ela consome muito pouco, então o adubo ele pode ter uma lentidão um pouquinho maior na sua dissolução. A propriedade de solubilização dele ela é constante. Mas você pode alterar a velocidade de dissolução pelo tamanho do grânulo, pela cobertura do grânulo com algum material, né? O pessoal está cobrindo aí com humus, cobrindo com plástico, cobrindo com minerais, né? Depois, quando a planta começa a crescer mais rapidamente, aquele nutriente tem que ser rapidamente solubilizado, senão ela vai sentir fome. Entendeu? Então, a busca hoje é por uma adubação eficaz. O que é uma adubação eficaz? No futuro, talvez seja a irrigação subsuperficial, você levar o nutriente dissolvido já direto ali naquele volume que o nutriente, que as raízes explorem, né? E há quem escrevia um artigo esses dias atrás com o professor Ratan Lau, e no artigo ele quis colocar que ele prevê no futuro, com esta agricultura moderna, com plantas mais eficazes, com métodos de aplicação de fertilizantes mais eficazes, com técnicas de aplicação de fertilizantes mais eficazes, que significa aplicar menos e a planta aproveitar o máximo do que foi aplicado, deve promover no futuro uma redução no consumo mundial de fertilizantes. Previsão dele, né? Tenho minhas dúvidas, mas no Brasil a tendência é que se o mercado de produtos agrícolas, né? Café, cacau, óleo de palma, soja, milho, carne de frango, carne de suínos, açúcar, etanol e outros, né? Aumentar, porque está valendo a pena produzir, porque dá lucro, então nós vamos obrigatoriamente aumentar o consumo de fertilizantes, porque a construção da fertilidade daqueles solos que ainda não entraram em produção, veja, o Paraná, eu citei há pouco, tem 5 milhões de hectares de área cultivada. Nós temos, o Ministério da Agricultura fez um plano muito bacana, que inclusive engloba fertilizantes, que é o plano ABC, e agora temos o ABC+, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, né? Que quer englobar um número aí mágico, mais o Paraná tem 5 milhões de hectares de área cultivada, mais 20 milhões de hectares de áreas degradadas. Degradadas porque esses solos ocupados lá, talvez com pastagens, sem adubação, sem conservação do solo, foram extraindo nutrientes, houve a erosão e o nível de produtividade dessas pastagens baixou. Então você vai ter que reconstruir a fertilidade desses solos colocando calcário e nutrientes para permitir que as plantas, com a soja, produzam. Então, 20 milhões de hectares vezes 400 quilos de adubo por hectare, faz a conta, vai dar alguns milhões de toneladas por ano de consumo. Então o nosso consumo, se a demanda por produtos brasileiros, se os agricultores continuarem a ter lucro, veja o que eu estou dizendo. Então, se não tiver lucro, não vai aumentar, vai diminuir, né? A tendência estava vindo nesse sentido. Então devemos aumentar o consumo no Brasil de fertilizantes. O Brasil será um dos maiores, já é um dos maiores consumidores de fertilizantes, não é o maior, mas é isso. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos conceitualmente, né, sobre esse tema que é fundamental e estratégico. E André, você é um grande comunicador, aí faz um grande trabalho junto com a FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, tem essa missão importantíssima de educar, mas não apenas informar o agricultor, mas educar principalmente o ser urbano, por exemplo, da capital do estado mais agrícola do Brasil, que é Curitiba, Paraná. Então, essas informações são muito importantes para que a dona de casa, o cidadão comum, saiba que aquela cervejinha, que aquela churrasquinho, que aquele prato de arroz com feijão tem esse trabalho maravilhoso do agricultor que depende dos fertilizantes e de tudo isso que nós conversamos. Então, parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Maravilha! Bom, gente, vamos ficando por aqui, tá acabando o nosso tempo. Quero agradecer muito o Dr. Luiz Lucchesi, venha sempre, é sempre uma alegria, um privilégio.
E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para nossas redes sociais. Você pode ouvir esse podcast no YouTube, no Spotify ou no nosso aplicativo celular que chama Sistema.faep. Você baixa lá gratuitamente e vai receber na palma da sua mão a informação, previsão do tempo, cotações e muito mais. Obrigado, professor, e até a próxima!